ser aquilo que nós atuamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós praticamos. Então, falar a verdade não é apenas uma obrigação, mas também uma forma de viver plenamente. Asteia. Asteia é um dos yama, uma das obrigações que dos meus alunos eu costumo ouvir como se fosse uma das mais fáceis. Asteia é não roubar. As pessoas costumam imaginar que roubar é apenas pegar alguma coisa que não pertence a você e se apropriar disso. E na verdade, asteia é muito mais do que isso. É isso também. É não roubar, é não pegar alguma coisa que não lhe pertence, se apropriar e levar para outro lugar sem a licença devida do proprietário inicial. Mas asteia também é não roubar a dignidade. Asteia é não roubar a honra do outro, é não roubar ideias, é não roubar o crédito da pessoa que realizou alguma coisa e que, como estamos em um estágio de evolução em que estamos ainda aprendendo a conviver, é importante que as pessoas saibam que elas possam realizar e ser reconhecidas, não necessariamente quando a pessoa já está num estágio mais evoluído, não necessariamente porque ela vai receber algum dinheiro por isso, ela vai receber algum prêmio ou uma notoriedade, mas porque ela sabe que a sua produção intelectual, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela vive a vida dela, está sendo importante também para outros seres humanos. Da próxima vez que você tirar sarro de alguém porque aquela pessoa tem um defeito, você pode estar roubando a dignidade dessa pessoa, você pode estar humilhando essa pessoa. E é claro que a sua intenção pode não ser essa, mas você sempre tem que conseguir olhar pela maneira como a pessoa irá sentir. Percebem como nós voltamos sempre para o ahimsa? Aquilo que você faz, aquilo que você realiza está sempre afetando o mundo inteiro. Um único ser pode transformar esse mundo inteiro numa coisa maravilhosa ou transformar o mundo inteiro em algo destrutivo. A maneira como você lida com o outro ser, não apenas ser humano, mas com o seu cachorro, com o seu papagaio, com a carne que você compra, com a maneira como você escolhe a forma de consumo, tudo isso está interligado. E você deve fazer as escolhas diariamente, porque todos os dias você vai ter uma consciência mais avançada e poderá se tornar, poderá perceber o quanto isso é motivador. O que você realiza hoje deve ser medido pela consciência que você tem hoje. Quando amanhã você tiver mais consciência, se você olhar para trás e perceber que você fez coisas que magoaram outras pessoas, ou que roubaram a humildade, ou roubaram a dignidade, a honra de alguém, você não deve se sentir culpado por aquele momento em que você não tinha consciência. Mas se você já tem essa consciência e não usa, então você deve sim olhar para si mesmo e perguntar se já tem a consciência, já tem a sabedoria, já tem o conhecimento, por que você não está utilizando? Asteia é conseguir olhar para si mesmo e perceber o quanto você pode evoluir a partir não de coisas, de pensar em não roubar coisas, de não se apropriar, mas também de como você respeita o espaço da outra pessoa, de como você respeita a maneira como a outra pessoa quer ser tratada e de como você respeita a maneira como você mesmo quer ser tratado. Porque muitas vezes pensamos, poxa, essa pessoa roubou a minha ideia, às vezes até uma piada ou uma história. Alguém vem e conta uma história interessante que fez todo mundo rir ou que fez com que as pessoas se interessassem e você, no lugar de criar histórias interessantes na sua vida para que você também possa contribuir, você vai e rouba a história do outro e conta como se fosse sua. Isso é asteia. Isso é falta de asteia, quando você utiliza, quando você rouba uma ideia, quando você rouba um crédito, quando você rouba a dignidade, quando você rouba uma coisa. E nós devemos estar atentos à maneira como nós estamos nos comportando no dia a dia. Não é fácil. E ninguém disse que era fácil. Viver não é fácil. Viver é um desafio. Quando está fácil demais, nós nos acomodamos e começamos a estagnar. E estagnados,
nós começamos a destruir tudo que foi construído no período de movimento. O nosso mundo é rajásico. O mundo, a Prakriti, a matéria, é criada através do movimento. Tudo tem movimento. Se você olhar uma rocha e conseguir enxergar os átomos dessa rocha, você verá o movimento dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, ali como em qualquer ser vivo de forma biológica. O mundo está sempre em movimento. Se você para, você vai contra a natureza do mundo. O desequilíbrio do movimento é a hiperatividade, que não é o que nós estamos buscando. Nós buscamos o equilíbrio. Mas também nós não podemos passar para a natureza tamásica, de inércia. Nós devemos buscar o equilíbrio entre essas energias. E através do equilíbrio você conseguirá uma evolução constante. E é através da observação de cada uma dessas obrigações, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, que você conseguirá manter a sua evolução, manter-se no caminho da evolução e conseguir ter sentido para a sua vida, conseguir ter um propósito e motivação para continuar a evoluir. Brahmacharya. Brahmacharya é um assunto que pode ser muito divertido falar, porque as pessoas se assustam quando se fala sobre a possibilidade de uma vida sem sexo. Uma vida sem sexo não é necessariamente uma vida ruim. E é comprovado por diversas manifestações religiosas e filosóficas que há a possibilidade de você chegar até uma vida sem sexo e não sofrer com os instintos tanto quanto as pessoas imaginam. Mas Brahmacharya não é só o voto de Brahmacharya, que aí é esse voto de castidade e de vida sem sexo. Brahmacharya vai muito além disso. Porque Brahmacharya, por exemplo, pode ser, enquanto somos solteiros, pode ser a castidade. E essa castidade, dependendo de quanto você quer estender essa questão, pode ser simplesmente você não ficar naquela história que é muito comum hoje em dia, de ficar contando cabeças ou o número de vezes por semana. A castidade não precisa ser a abstinência, mas ela pode ser a maneira como você lida com o sexo de uma forma que não seja promíscua. Porque essa promiscuidade, além de levar a um excesso sensorial que faz com que você perca a noção do limite e te leve a práticas cada vez mais violentas, cada vez mais sem sentido, mas também leva à perda da própria sensibilidade que será necessária para que você evolua em todas as áreas. E o sexo é apenas uma parte da sua vida, não é toda a sua vida. Apesar de estar na capa de todas as revistas femininas e masculinas, sexo não é o que move o mundo. Sexo é necessário para trazer para a perpetuação da espécie. E nós, seres humanos, transformamos o sexo em uma forma de convivência, uma forma de partilhar. E dessa forma, quando você utiliza o sexo dessa forma, o sexo é benigno, ele é uma forma de se aproximar do outro, é uma forma de dividir um momento especial. E dessa forma, você não irá contra os princípios éticos. No casamento, o Brahmacharya é a fidelidade. Porque se você já encontrou a pessoa com quem você escolheu para ser o seu companheiro de vida, para ser a sua companheira de vida, se você já encontrou aquela pessoa que irá dividir as suas dificuldades, que irá dividir as suas felicidades, que irá dividir os seus desafios e irá evoluir com você, não há necessidade de procurar fora. E qualquer pessoa sábia sabe que o instinto nunca morre. O instinto do sexo, o instinto de perpetuação da espécie é o mais forte em toda a natureza, porque a natureza depende desse instinto para sobreviver, para gerar mais vida, para gerar o equilíbrio da criação. Mas se você vive para os instintos, então você vai ter um filho por ano. Mas aí nós criamos maneiras de driblar isso através de métodos que são anticoncepcionais. E com isso nos tornamos livres, ou nos sentimos livres para a promiscuidade. Só que o resultado disso
foi uma vida sem sentido, foi uma vida com mais doenças, com mais riscos e com menos compromisso entre as pessoas, no seu desequilíbrio, obviamente. Então, o que se busca no Brahmacharya para aquela pessoa que não quer uma vida monástica, que não quer se dedicar exclusivamente à filosofia do yoga ou a uma filosofia ou uma outra filosofia, seja religiosa, seja leiga, mas quer viver uma vida leiga, uma vida normal. Dentro dessa vida normal, o Brahmacharya é não se envolver com relacionamentos sem sentido. Não se envolver com relacionamentos só para que você possa contar o número de relacionamentos que você teve. Contar cabeças é coisa que nós fazemos com o gado, e já é uma crueldade nesse sentido. Que você faça isso na sua vida, torna a sua vida completamente miserável. Torna a sua vida uma vida que é regida por quem consegue dar a palavra mais alto, com quem consegue vender mais revistas, com quem consegue vender mais objetos. E aí faz com que você vire um ser completamente voltado para o consumo. Porque se você vai viver para o sexo, você não vai viver para ser, você vai viver para aquele momento e em função da aparência. Quem vive para o sexo, vive para contar o número de conquistas, vive para contar o número de vezes que você conseguiu sexo naquela semana. E é uma vida que dá muito mais trabalho e que não te leva a absolutamente nada. Quando você deixar de ser uma pessoa sexualmente ativa, você vai pensar então que a sua vida acabou. E, na verdade, isso não existe. A sua vida só acaba quando você morre, que é a parte natural do término da criação. Quando você não tem mais uma vida sexualmente ativa, você tem todo o resto da sua vida, todo o restante. E você pode, inclusive, se você tiver uma sexualidade saudável, você pode ir até o final da sua vida sexualmente ativo, porque o sexo que você pratica não é pela rapidez ou pela performance sexual, mas como uma forma de união. E isso, qualquer pessoa, em qualquer idade, consegue realizar. Repense a maneira como você pensa nas suas relações. Repense a maneira como você vê o sexo dentro dos relacionamentos. É importante? Se tornou muito importante para os seres humanos. É essencial? Não é. Tanto que existem muitos celibatários no mundo. É motivo para alguém se suicidar? Não, não é. E acontece. E isso é um absurdo. E isso prova como nós estamos vivendo de forma errada. Então, a sua vida você pode mudar. A sua vida você pode repensar, você pode transformar, fazendo com que as suas relações tenham sentido e que as pessoas sejam importantes e não a forma como você se relaciona com elas sexualmente, mas sim como você se envolve física, emocional, intelectual e até espiritualmente. Vá além, não fique apenas num único ponto da sua vida. A parigraha. A parigraha, ou não cobiçar, que é o sentido de desapego, é uma forma muito boa de começar a observar a maneira como você lida com os objetos, principalmente com o que você tem ao seu redor. Claro que desapego não é só em relação a objetos, mas falando sobre isso inicialmente, pense a maneira como você lida com as suas roupas, a maneira como você lida com os objetos da sua casa, a maneira como você lida com os seus móveis, a maneira como você lida com os seus livros, porque nós sempre temos muito mais do que precisamos. E isso é medo, isso é apego por aquilo que é material, como se o que nós temos fosse nos fazer pessoas mais importantes ou pessoas melhores. Mais uma vez, o ter antes do ser. O ser é infinito, o ter é limitado pela sua capacidade de gerar, nesse momento histórico, de gerar dinheiro. A sua capacidade de gerar uma quantidade X monetária que irá proporcionar que você possa ter celulares, câmeras, televisões, coisas que mostrem status. A roupa que você usa, quantas vezes você usa essa mesma roupa? Isso tudo faz com que
você se torne cada vez mais dependente da mídia, cada vez mais dependente do que está na moda, cada vez mais dependente do que são chamados as pessoas que têm influência sobre a sociedade. Então não é mais você que vive a sua vida. É o que vem de fora que dita como você deve viver. É bom que você comece a lidar com o desapego, por exemplo, pensando antes de comprar mais uma calça, se você realmente precisa disso. Quando quebra a alça de uma xícara, se você não pode simplesmente colá-la. Não é por uma questão de ser pão duro, como se diz, ou sovina, mas por uma questão de respeito pela natureza. Tudo que você tem foi tirado da natureza. Ao ser retirado da natureza, causou um efeito sobre o ecossistema. Em função da nossa mania de consumo, centenas, talvez milhares de espécies já foram extintas. E a biodiversidade é importante para a nossa sobrevivência, até mesmo para o conforto que nós gostamos de ter. Se você exagera utilizando energia elétrica, você também está lá faltando com hasteia, porque é uma forma de roubar quando você usa alguma coisa que você não precisa. E aparigrar é perceber isso e conseguir se desapegar disso. Conseguir abrir mão, viver de uma forma mais simples. Se você já tem 1 milhão de blusas no seu guarda-roupa, não precisa comprar a última moda. E nós, no geral, até gostamos mais ou menos do mesmo estilo. Aí você vai lá e compra mais uma blusa azul de golinha redonda, só porque aquela é canelada, não é lisa. Mas você já tinha uma. E comprou por quê? Porque estava barato? Porque tinha uma boa propaganda? Ou porque alguém disse que aquela marca era importante? Comprou porque precisava, porque você tinha necessidade ou porque o externo mandou e você obedeceu? Comece a perceber o quanto você influencia a sua vida e o que influencia a sua vida. Comece a fazer uma faxina no seu guarda-roupa. Aquelas roupas que você